Olá, meu nome é Martin Elber, e eu desenvolvi esse artigo junto com Carlos Henrique Souza e Lucas Padilha Filho. O artigo trata sobre um estudo prospectivo sobre compliance da proteção radiológica em medicina nuclear. A medicina nuclear no Brasil possui um arcabouço jurídico complexo, que envolve normas da CNEM, normas sanitárias e normas trabalhistas, além de outras e de boas práticas de produção radiológica e de gestão. A CNEM estabelece o licenciamento das instalações radiativas e atualmente conta com 464 serviços de medicina nuclear e 328 supervisores de produção radiológica na especialidade da medicina nuclear. O que significa compliance? Compliance é um termo que vem do inglês e significa atender todas as normas e os regulamentos. A ideia veio das áreas legais, fiscais e tributárias e possui uma utilização ampla nessa área financeira e de saúde, segurança, qualidade e meio ambiente. Na área de produção radiológica, eu não conheço um sistema de compliance, então isso motivou o desenvolvimento do trabalho. A ideia é que se tenha um conjunto de disciplinas que se consiga fazer cumprir todas as normas, todos os regulamentos, políticas e diretrizes, tudo que é necessário para a empresa rodar de forma adequada e atendendo às exigências. Além disso, busca prevenir, detectar e tratar os problemas que venham a ocorrer, como falhas e não conformidades. Inclusive, nas áreas fiscais e tributárias, isso está relacionado com evitar casos de corrupção. Como se desenvolve um sistema de compliance? Significa estabelecer meios para auditar e garantir a conformidade. E para isso, tem que atender aos órgãos reguladores, atender aos regulamentos internos e aos sistemas de controle interno. Então, para desenvolver o sistema de compliance, que é um sistema complexo, envolve políticas, códigos de ética, gestão de risco, controles internos, treinamentos, uma série de coisas, a gente precisa primeiro conhecer quais são as exigências e requisitos a serem atendidos. Depois, verificar se na empresa, ou no caso do serviço de medicina nuclear, esses requisitos e exigências são cumpridos. Isso se faz através de uma auditoria. Com base na auditoria, se estuda as não conformidades para definir um plano de melhoria. Aí implementa o plano e repete, audita e faz o PDCA de forma a garantir a conformidade da empresa. Qual a metodologia utilizada para desenvolver esse trabalho? Foi realizada uma revisão bibliográfica da legislação federal de normas técnicas e é desenvolvido um questionário online baseado em planilhas de auditoria e, como essas planilhas são relativamente longas, reduzido o número de questões para que os entrevistados não se desmotivem, ou seja, se motivem a responder ao questionário online. Legislação da CNEM inclui a Lei 4.118 de 62, as normas 3.01, 3.02, 3.05, 501 e 801, em especial a norma 3.05, específica da medicina nuclear, e a principal fonte de requisitos verificados durante as auditorias, até porque essa norma é referenciada por outras de outros órgãos. A Anvisa, a Lei 9.782 de 99, a Resolução 38 de 2008 e a RDC 222 de 2018. A Anvisa regulamenta ações de produção radiológica e gerência de rejeitos no serviço de saúde e também questão da medicina nuclear em vivo é uma prerrogativa da Anvisa. Dentre os requisitos da Anvisa está a exigência da licença de operação emitida pela CNEM. Quer dizer, a Anvisa exige que se apresente a aprovação da CNEM. Legislação trabalhista inclui a Portaria 3214 de 78, que estabelece as normas regulamentadoras, e as NRs 1, 6, 7, 9, 15, 16 e 32. Então, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que atualmente faz parte do Ministério da Economia, desenvolve e revisa essas normas regulamentadoras que são aplicáveis a contratos via CLT.
Além disso, alguns dos requisitos que estão nas NRs são também citados na norma da CNEM. Quer dizer, elas se complementam e às vezes se repetem. Questões principais dessas NRs envolvem questão de gerenciamento de riscos. Então, quais são os riscos existentes? Um desses riscos é a radiação ionizante. Equipamentos de proteção individual. Os limites de tolerância ocupacionais, que são referenciados para a norma da CNEM, então são os limites estabelecidos pela CNEM, além de requisitos para serviços de saúde, que é a NR32, e diversos outros, como exames de saúde ocupacional, que constam na NR7, e avaliação dos agentes de riscos, que são medir e garantir que esses agentes estejam sob controle, que é o que é feito através da NR9 e da NR15. Outras fontes de exigências são, por exemplo, o Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem, que é o PADI, que é um programa aplicável à medicina nuclear, que inclui, inclusive, os relatórios de controle de qualidade, que são requisitados pela CNEM, e a ISO. ISO, no caso, é a 9001, mas existem outras que podem ser aplicáveis, como a 17025, ou até mesmo a 14001, que trata de questões ambientais. E aqui a gente precisa entender um pouco uma diferença entre requisitos legais, que são obrigações que devem ser atendidas, de boas práticas, que são aqueles procedimentos e modos de desenvolver as coisas que garantem que não só a legislação seja atendida, mas que se esteja num nível além do que a legislação exige, falando ali. Então, o que acontece? A boa prática é um nível superior de atendimento às normas. Outras fontes de exigências incluem a ANTT, que regulamenta o transporte de material radioativo, e outros órgãos que, porventura, possam ter requisitos, mas que não foram estudados aqui. Questão de auditoria. Tanto a norma 3.02 da CNEM, que é de serviço de radioproteção, que é amplamente aplicado em todos os serviços de proteção radiológica, o PADI, a ISO e outros requisitos falam sobre auditoria. Então, a auditoria é obrigatória e também consta em quesitos de boas práticas. Busca garantir que os sistemas de garantia da qualidade, que inclui a proteção radiológica, sejam de fato executados. E essa auditoria, no caso da proteção radiológica, deve ser realizada em duas partes. Existe a parte documental, então tem os documentos, tem as licenças, tem os registros, e a questão da visita técnica. Olhar se as fontes radioativas existem, se estão no lugar que os documentos dizem que estão, se a sinalização está adequada. Então isso não dá para ver nos documentos, tem que ir lá e olhar, fazer uma inspeção visual, e verificar se de fato todas as tarefas e todas as exigências estão sendo cumpridas. Por fim, foi utilizada uma análise de Pareto, que é um método bastante conhecido, muitas vezes chamado de regra de 80-20, que diz que com 20% dos esforços tu atinge 80% dos resultados. Então é utilizado para focar os esforços, onde que eu vou trabalhar. E a ideia é que se analise uma série de não conformidades, e em vez de trabalhar todas essas não conformidades, se escolhe algumas, e o nosso esforço em resolver essas não conformidades será muito mais efetivo naquelas que resultam em 20% das causas, que a gente tem 80% de eficiência. Essa é a ideia da análise de Pareto. Então, foi desenvolvido um questionário online. Esse questionário foi enviado para 300 profissionais, responsáveis por empresas que ofertam serviços de medicina nuclear, entre eles titulares e supervisores. Os questionários foram realizados através do Google Query e respondidos anonimamente. Cada pergunta possuía 5 níveis de atendimento e exigência e uma única resposta aceita pelo sistema, além de uma opção para escrever alguma coisa, uma resposta, um comentário. Resultado e discussão do trabalho. Existem algumas complicações relacionadas a um questionário online.
Existe conflito de interesse numa autoavaliação, mas esse conflito de interesse, como tem anonimato, isso ajuda a evitar. Por outro lado, a gente enviou esse questionário para 300 profissionais e apenas 19 se prontificaram a responder. Então, é uma estatística que pode ser melhorada bastante, e tem uma confiança de 90%, mas um erro de 15%. Então, uma amostra maior dá para melhorar essa estatística. O primeiro item do questionário trata sobre boas práticas. Pergunta se normas opcionais de boas práticas de gestão de garantia da qualidade foram implantadas ou certificadas. E 40% diz que atende à legislação, 21% se certificaram em boas práticas e os outros 21% começou, mas não finalizou a implantação das boas práticas. Item 2, confiança na sua aprovação, no caso de uma fiscalização. Pergunta-se qual é o grau de segurança para que na próxima fiscalização sanitária da SENEM, em relação à aprovação, sem ressalvas do Serviço de Medicina Nuclear. E, nesse caso, os entrevistados estão bem confiantes, 95% pensa que não serão encontradas falhas no seu sistema de gestão. Terceiro item é de requisitos legais. Quais são as exigências legais listadas e quais requisitos das legislações que o Serviço de Medicina Nuclear efetivamente atende. Então, 78% diz que faz além das exigências legais e, portanto, implanta boas práticas de gestão. Quanto à instrumentação e controle de qualidade, a gente perguntou quanto ao atendimento, a questão de posse dos instrumentos, os dispositivos necessários para fazer os testes de controle de qualidade desses instrumentos, e 57%, quase 58%, diz que atende totalmente aos requisitos. 31,6% informou que possui os equipamentos, que atendem satisfatoriamente às necessidades, e 5,3% acham que atende razoavelmente, e 5,3% acredita que tem que melhorar. Quer dizer, tem cerca de 40% que não atende adequadamente a questão de instrumentação necessária para o serviço de medicina nuclear. Quanto às auditorias, foi questionado se as pessoas realizavam auditorias internas e externas, e apenas 57,9% disse que realiza essas auditorias. 21% não realiza de jeito nenhum. 10% apenas auditorias normativas, e isso é um ponto que dá para melhorar bastante. Questão de carga horária do supervisor de produção radiológica. Então, em relação ao tempo de trabalho do supervisor, 52% respondeu que o profissional realiza visitas periódicas com a carga horária mínima. E a outra metade não cumpre a carga horária mínima estabelecida na norma. Quanto a fontes e rejeitos, o questionamento sobre o inventário de fontes e rejeitos, como inspeção de recebimento, inventário, controle de rejeitos, até a sua eliminação, 73% diz que está conforme a norma. Quando questionado sobre os registros, se esses registros são mantidos atualizados, 68% diz que sim, que mantém os registros atualizados e toma o devido cuidado. Então, a gente tem aí quase 30% de falha nos registros, que inclui não só questões de levantamento radiométrico, como também questão de gestão do que é descartado como rejeito. Testes de controle de qualidade. Foi perguntado se são realizados, se são atendidos os requisitos de testes periódicos da instrumentação. 68% diz que sim, que faz os testes e faz os controles de qualidade, o que demonstra também que os outros 30 e poucos por cento não atendem. Então, quase um terço das empresas precisa melhorar nesses quesitos. Questão de treinamento obrigatório de proteção radiológica, aqui foi questão de proteção radiológica, 68% realiza os treinamentos conforme a periodicidade e os outros 30% não. Quanto à divulgação
ou seja, garantir que as pessoas que trabalham conheçam os protocolos operacionais padrão, ou também chamados de instruções de trabalho. 47% diz que atende, quer dizer, apenas em cerca de metade das empresas de medicina nuclear as pessoas conhecem como devem fazer o seu trabalho. Na outra metade, as pessoas têm uma diferença entre o que está escrito como deve fazer e o que é de fato executado. E de todas essas perguntas foi feita uma análise de Pareto, e as principais não conformidades encontradas são a questão de POPs, que são os procedimentos operacionais padrão não divulgados, as pessoas não conhecem como devem proceder. Questão de carga horária do supervisor de proteção radiológica. Procedimentos só escritos, quer dizer, está escrito, mas não foi cumprido, é só para o inglês ver, como se diz. Então, o fiscal vai lá, tem procedimento? Tem, está aqui. Então tá, mas cumpre o procedimento? Ah, isso não foi implementado. E, por fim, questão de controle de qualidade e de treinamentos que não são realizados na periodicidade correta. Então, controle de periodicidade, que nada mais é gestão de calendário, não é nada tão complicado, né? Tem que fazer, e isso talvez esteja relacionado à questão de custos, né? Extrapolando os resultados, quer dizer, a gente fez uma amostra estatística e eu usei essa amostra para inferir o que acontece com o todo, ou seja, com as 464 empresas que têm serviços de medicina nuclear no Brasil. Então, 218 empresas não possuem os procedimentos padrão divulgados e conhecidos. 172 empresas não possuem o supervisor disponível durante a carga horária mínima necessária. 147 empresas só escreveram os POPs, mas não implantaram, não realizaram os testes de instrumentos de controle de qualidade na periodicidade adequada e precisam realizar o treinamento. 99 empresas não realizam auditorias, não finalizaram a implantação dos requisitos mínimos para atender a legislação, não atendem a legislação, e não realizaram testes dos instrumentos de controle de qualidade. Quer dizer, tem bastante coisa para melhorar. Discussão. Então, a gente tem, no Brasil, uma situação que cada supervisor pode supervisionar até 4 instalações. Então, o Brasil possui mais profissionais do que o necessário. Se a gente multiplicar o número de profissionais por 4, dá mais que o número de instalações. Porém, existem várias não conformidades e isso eu acredito que se deve a questões de que esses profissionais executam diversas funções e atividades e não só a questão da proteção radiológica. Então, chama atenção que 53% do serviço de medicina nuclear sabem que não atende à legislação. Isso indica que existe bastante trabalho a ser desenvolvido até que as instalações atendam o mínimo em termos de compliance. Apesar disso, 95% dos entrevistados acreditam que não terão problema em uma auditoria ou fiscalização. Por que isso? Então, pois, ou acreditam que essas não conformidades passarão despercebidas, ou acreditam que essas não conformidades não existem, que é uma falácia, porque eles sabem, 53% sabem que tem problema, então não dá bem para entender isso aí. Sabe, tem que arrumar. Como é que acha que vai passar se está com problema? Acho que não vão perceber. Em relação à falta de cumprimento da carga horária mínima pelo supervisor, tem algumas questões. Não significa necessariamente que outras não conformidades estão relacionadas a isso. Por exemplo, questão de treinamento e de controle de qualidade pode ser subcontratado. Não precisa ser o supervisor para fazer. Então, isso não tem relação com carga horária do supervisor. É só questão de contratar alguém que faça. Além disso, tem questão de home office, que hoje, na pandemia, todo mundo está a par. Mas isso já existe faz bastante tempo. Então, dessa questão da carga horária, eu trouxe algumas perguntas que ficam sem respostas, mas que acredito que sejam importantes para a gente pensar.
A carga horária preconizada na legislação deve considerar somente a presença do supervisor no serviço de medicina nuclear ou pode incluir as horas trabalhadas em home office? Isso não está claro e se a legislação não proíbe, a princípio é permitido. Estaria na hora da legislação ser atualizada para levar em conta as mudanças tecnológicas, incluindo trabalhos à distância e treinamentos online? Não consta nada sobre isso na legislação. Se o supervisor cumpriu suas responsabilidades, por exemplo, em 5 horas, sua eficiência deve ser penalizada? Ser obrigado a ficar 3 horas sem ter o que fazer parece um castigo aos bons. Então, isso eu acho que é uma questão a ser pensada, se essa exigência de carga horária faz sentido. E aí vem a última pergunta. Por que ainda é necessário existir uma carga horária mínima pré-estabelecida na legislação? Não devia a legislação dizer e exigir o que deve ser feito, ao invés de dizer como deve ser feito? Nesse trabalho, a gente pode observar 3 partes interessadas que podem se beneficiar desse estudo. São os responsáveis pelo serviço de medicina nuclear, os consultores especializados em radioproteção e os fiscais dos organismos de certificação e regulamentação. Haja visto que as principais não conformidades fazem parte de itens verificados em auditorias, para se ter um maior compliance, é recomendado cobrança de comprovantes de auditoria pela fiscalização. Cadê as auditorias? Teve auditoria, achou uma conformidade, por que não resolveu? Se não teve, por que não teve? Essa cobrança das auditorias pode facilitar, porém nunca substituir, né, as inspeções dos próprios fiscais. Conclusões. Há pontos específicos que devem ser alvo de melhoria e fiscalização mais intensa. São os POPs, questão da carga horária, questão de procedimentos não implementados e da periodicidade, dos treinamentos e controle de qualidade. Embora haja locais que o supervisor esteja presente na maior parte do tempo, cerca de metade das empresas, a carga horária não está sendo cumprida adequadamente na maioria dos serviços. Os serviços de medicina nuclear avaliados apresentam grande confiança de que não terão dificuldades em atender aos quesitos das diversas normativas aplicadas. Porém, demonstram que nem todas as partes interessadas possuem conhecimento desses procedimentos. Então, percebe-se oportunidades nas instalações de medicina nuclear que buscam compliance e destaca-se a necessidade de auditorias periódicas, a partir das quais se pode perceber e evitar falhas e faltas de atendimento à legislação antes que sejam apontadas como não conformidades em uma fiscalização. Esse foi o nosso trabalho, eu agradeço a sua presença e estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Agradeço ao CBMRI, os organizadores, a Souza Marques, a ProRad, a URD e a UFRJ por nos permitirem desenvolver esse trabalho.